Vamos gravar mais um vídeo, desta vez sobre psicologia clínica. Já no primeiro slide, o nome dos meus colegas, que na época, no curso de psicologia, no primeiro ano, apresentaram este trabalho, do qual eu fui integrante da equipe. E estou reapresentando hoje para o vídeo, para estar disponibilizando este material para quem tem interesse de saber um pouco mais sobre a psicologia clínica, como que ela se desenvolveu e a importância dela dentro da área de psicologia. Então nós vamos começar essa apresentação falando um pouco sobre a profissão. Então no Brasil, a psicologia ela teve sua regulamentação da profissão em 1962, e foi justamente nessa época que se ganhou um pouco mais de destaque, porque até então a psicologia ela era realizada muito por vários profissionais de outra área, por exemplo, próprios médicos, pessoas, por exemplo, da área da educação, pessoas que não tinham necessariamente uma formação psicológica para estar realizando o trabalho de psicologia. Aí, em 1962, essa profissão ela ganha uma regulamentação no Brasil, e isso faz com que ela tenha uma evidência. Então, a psicologia clínica ela se constitui muito influenciada pela área médica, pela área da medicina. Então, a clínica em si ela quer dizer à beira do leito, e justamente é com essa visão médica hospitalar que se desenvolve inicialmente a psicologia, que posteriormente vai se alterar. Então muitos ainda veem a clínica como um lugar onde se busca a cura, justamente por essa influência da psicologia, do seu desenvolvimento influenciado pela medicina. As pessoas ainda veem como um local de busca de cura. Então as pessoas vão ao psicólogo achando que ele vai assinar uma receita ou vai falar uma palavra e a pessoa vai sair de lá sem nenhum problema, feliz da vida. E isso inclusive gera alguns problemas dentro da área da psicologia, porque é difícil você trabalhar com essa situação. Você tem que estar dando ao cliente ou paciente esta noção de que quando ele procura um psicólogo é para ele ser direcionado e para ele receber ajuda na forma de como trabalhar os seus problemas, mas não é o psicólogo quem vai resolver os problemas dele. O psicólogo simplesmente vai dar um encaminhamento, vai ajudá-lo a encontrar o seu rumo, mas quem vai resolver os seus problemas é o próprio paciente ou cliente. E isso ainda gera bastante dificuldade na compreensão de alguns. Então nós temos a concepção clássica de clínica, qual que é? Então um local onde é realizado atendimento psicoterapêutico ou realizado psicodiagnósticos embasado em teorias. Então isso ainda é uma visão bastante clássica da clínica, com a sua neutralidade e singularidade como princípios fundamentais. Mas hoje a visão de clínica ela já tem se alterado muito. A gente sabe que isso é uma visão bem antiquada de clínica, que não se aplica a todas as situações atuais, porque hoje a clínica ela tem evoluído de acordo com a necessidade. Então, repensando a clínica. A partir de mudanças culturais, sociais e políticas, começam a se repensar esse estilo de clínica, buscando algo que atenda melhor às necessidades de um período histórico mais atual. Saúde mental, preocupação pública, necessidade de um conceito de clínica para atender às novas perspectivas. Então, o que acontece? Essa alteração na visão clássica de clínica, ela ocorre a partir do momento que as mudanças sociais são muito grandes e que a saúde mental ela passa a ser vista como uma preocupação pública, ou seja, uma preocupação do governo. Porque até então, quem buscava o atendimento psicológico era quem tinha condição para pagar. Não se tinha nenhum tipo de atendimento psicológico gratuito ou promovido pelo sistema público de saúde. Então, quem tinha dinheiro pagava um atendimento psicológico, quem não tinha condições de acesso.
E isso se alterou quando o governo começou a perceber os grandes transtornos gerados por essa hipocrisia de simplesmente ignorar essa área da saúde como se fosse insignificante. Muito se tinha porque a pessoa que tinha um problema psíquico, ela estava fingindo, ela estava criando caso, ela estava querendo chamar atenção. Se tinham toneladas de preconceitos e hipocrisias acerca desse tipo de problema. E o governo, não diferente de todo o contexto social da época, se apegava a essas hipocrisias e ignorava por completo a necessidade da preocupação pública com a saúde mental. Até o momento em que se percebeu que está criando clínicas, se é que podem ser chamadas clínicas da época, ou está criando locais para estar internando esses pacientes com problemas mentais, como se fez ao longo de muitos anos, internamentos realmente repulsivos, com forma de tratamento extremamente negativas a pacientes. O governo, se dando conta de que isso era inviável, começou a perceber que havia uma necessidade de se tornar a questão de saúde mental uma preocupação pública, ou seja, demandar um tratamento enquanto esse sujeito ainda está simplesmente em problemas ou conflitos psicológicos iniciais, do que estar deixando ele evoluir para casos de saúde mental que realmente já cheguem aos seus extremos, de o paciente estar em surto e ele ter que ser internado, que isso vai ser muito mais custoso para o governo do que simplesmente tratar e prevenir esse surto através de um acompanhamento psicológico. Quando o governo se deu conta disso, e essa questão mental se tornou preocupação de saúde pública, aí se teve que repensar a clínica. Por quê? Porque até esse momento, como eu disse, quem tinha acesso à clínica é quem tinha dinheiro. Então a clínica era algo realmente para quem tinha condições financeiras. Quando se veio esse novo repensar a clínica, quando se veio essa nova preocupação de saúde pública, não pode mais se manter aquele estereótipo de clínica como algo para pessoas de poder aquisitivo alto. Porque o governo tinha que bancar o tratamento clínico para pessoas de condições sociais baixas, de condições realmente financeiras que não estavam em um patamar de quem tinha condições de estar pagando um psicólogo. E isso fez com que toda a clínica fosse repensada para atender a essas novas necessidades. Então aí o governo, com essa visão de saúde mental como uma preocupação pública, o governo ele traz diversas formas novas de se ver a psicologia, porque ele traz necessidades novas de atendimento e a ciência da psicologia precisa se adequar a essas novas necessidades que o governo traz. Então, para se adequar a essas novas necessidades, a psicologia acaba criando campos de trabalho que até então não eram pensados, como por exemplo o CAPS, como os hospitais, onde se faz um acompanhamento, no caso a psicologia hospitalar, você tem um acompanhamento do doente, nos casos terminais você tem uma questão de acompanhamento psicológico de como que esse paciente está enfrentando essa notícia de provável, quase certa morte. Você vai ter um acompanhamento dos familiares desses pacientes, como eles estão suportando o estresse de estar com a pessoa ali doente. Você vai ter a psicologia ganhando espaço, por exemplo, nas escolas, onde você tem um acompanhamento do desenvolvimento escolar dos alunos. Então passa a se ter a compreensão de que não basta o aluno estar na escola, é necessário que ele esteja na escola e aprenda, né? Ou não vai ter simplesmente efeito nenhum ele estar ali. Aí se ganha também espaço em ambulatórios. A psicologia também é repensada para os presídios, onde se tem uma noção de que é necessário que esses presos tenham um acompanhamento. Afinal, por mais que não funcione, nós saibamos que principalmente no Brasil o sistema presidiário é simplesmente decadente e patético. A forma como se vê os presídios e como se faz, não só no Brasil como em muitos países, pouquíssimos são exemplo de como o presídio realmente deveria ser.
O presídio em si, ele foi criado com uma intenção de recuperação do sujeito, ou seja, fazer com que ele repense o que ele fez e se adeque às regras sociais. Mas isso está longe de ser uma realidade, ainda mais dentro do Brasil. Nós sabemos disso e a psicologia pode estar aí auxiliando a tentar pelo menos aproximar um pouco mais do que seria o real objetivo do presídio. Aí temos também as instituições de reabilitação, aí reabilitação entenda-se como bastante amplo. Pode ser reabilitação de alcoólatras, pode ser reabilitação de qualquer outro tipo de drogado, além do alcoólatra e do fumante. Pode ser reabilitação, por exemplo, por traumas, por medos. Aí nós temos também as creches, que também é necessário se pensar. Muitas mulheres aí se utilizam do serviço das creches e jamais condenando isso em hipótese alguma. Entendo perfeitamente e qualquer um que tenha bom senso tem um entendimento de que no mundo atual é necessário que se tenha um trabalho, que você possa dar uma condição de vida financeira razoável para uma criança e automaticamente uma mãe, para conseguir trabalhar e dar essa condição de vida para a criança, ela precisa deixar essa criança aos cuidados de uma creche durante o seu período de trabalho. Mas o que não se pensa muitas vezes, por exemplo, é no fato de que enquanto essa criança está na creche, ela está passando aí talvez 8 ou mais horas do seu dia em um local com pessoas estranhas ou com pessoas que não são a sua mãe, os seus familiares, e é nesse período que ela está tendo o ápice do seu desenvolvimento. Se formos ver, por exemplo, através da psicanálise, é até os 7 anos de idade que as crianças vai ter todo o desenvolvimento que vai direcionar ela para toda a vida dela, vai direcionar como que ela vai pensar, como que ela vai se portar diante das situações. Então aí a gente vê o quanto a creche ela pode ser tanto construtiva para a criança, quando manejada de uma forma mais adequada, como pode ser completamente destrutiva para uma criança, e aí, falando a partir da teoria psicanalítica mesmo, ser destrutiva para o resto da vida dessa criança, se estruturando ela de uma maneira inadequada por não ter realmente condições, muitas vezes, de saber como trabalhar com essa criança. E nisso a psicologia pode estar auxiliando, não só pode, como com certeza auxilia, de maneira enfática e sem dúvida alguma importantíssima, para estar direcionando como que essas creches podem estar trabalhando para beneficiar essa criança e não gerar nenhum prejuízo para o seu futuro, ou o mínimo de prejuízos possíveis. Então, classes sociais. Então, como eu já disse antes, a psicologia ela sempre foi muito vista como algo elitizado, então algo apenas para quem podia pagar. E aí, quando o governo entra com essa preocupação da saúde mental como uma preocupação pública, você acaba tendo que repensar essa clínica para dar um acesso a diferentes classes sociais. E aí você também tem que repensar a forma como trabalhar com esse paciente. Porque é uma coisa interessante que, por exemplo, quando você trabalha com uma classe social alta, que entenda-se classe social alta, que eu me refiro como financeiramente, e não estabelecendo critérios de bom ou ruim ou nenhum tipo de critério do gênero. Quando eu me refiro à classe social alta, estou me referindo especificamente à questão financeira, ou seja, uma classe mais bem avantajada de dinheiro e que realmente por muitas vezes não tem problemas financeiros. Então você tem uma forma de trabalhar com um paciente que chega para você e, por exemplo, tem uma depressão motivada pelo fim de um relacionamento ou pela falta de atenção dos pais. É um tipo de se pensar, de se trabalhar. Agora, quando você recebe, por exemplo, você abre o acesso para diferentes classes sociais e você recebe, por exemplo, um paciente que ele chega e te diz, por exemplo, que o problema psicológico dele é que ele está com fome e ele não tem o que comer. Aí sim é um impacto para o psicólogo e demanda uma forma de repensar a psicologia. Porque quando você abre da classe social
financeiramente tranquila. Para uma classe social financeiramente decadente, ali que tem uma questão, uma condição financeira muitas vezes abaixo da linha de pobreza, você começa a abrir para problemas que vão para além da possibilidade de trabalho do psicólogo, como por exemplo a falta de emprego. Um sujeito chega para o psicólogo e diz para ele que ele está em depressão porque ele não consegue um emprego e a família dele está passando fome. E isso vai para além, muitas vezes, do que o psicólogo está preparado para trabalhar. Porque ele está preparado para trabalhar com sofrimentos psíquicos do sujeito gerados a partir dos seus sentimentos, a partir de coisas menos drásticas, como, por exemplo, a perda de um emprego ou a falta de capacidade de sustentar uma família. São condições que demandam uma forma de abordagem diferenciada da psicologia. E isso só vem a se repensar essa psicologia a partir do momento que se abre isso para outras classes. Então, aí dentro da psicologia em si, nós temos diferentes teorias. Para quem acompanha os vídeos que eu tenho gravado, já pode perceber isso, que nos meus próprios vídeos eu trago muito da psicanálise, mas também trago muito do existencialismo. Então nós temos diferentes formas de se abordar o paciente dentro da psicologia. E cada uma dessas teorias vai trazer questões próprias, muitas vezes inclusive diversas, uma da outra, assim, bem divergentes. Então nós temos aí dentro das teorias psicológicas a psicanálise, a comportamental, a existencial, cognitiva, Jung, que tem a sua teoria junguiana, e diversas outras. Então isso também demanda pensar a clínica de maneira diferente, porque uma clínica psicanalítica é de uma forma, uma clínica comportamentalista é de outro modo. A clínica existencial, não só o fazer clínica é diferente, como muitas vezes o próprio ambiente da clínica é trabalhado de um modo diferente em cada uma das abordagens. Assim como a cognitiva, assim como a junguiana, todas elas têm uma forma de se fazer clínica diferente. E aí quando a gente parte para os pacientes, então, aí se abre uma abrangência gigantesca. Porque aí você tem os pacientes crianças, adolescentes, adultos, que são as fases. Você tem pacientes de diferentes classes sociais, que aí tem suas formas de ver o mundo diferenciadas. Você tem diversos profissionais de outras áreas. Você acaba atendendo, inclusive, próprios psicólogos, que também vão estar buscando encaminhamento de atendimento psicológico. Então você tem uma forma de se pensar a clínica para cada tipo de paciente. Porque, por exemplo, um paciente adulto, talvez ele não se sinta confortável em uma clínica infantilizada ou em um ambiente clínico, em uma sala onde tenha muitas cores, onde tenha muita coisa chamativa. Isso pode acabar deixando ele desconfortável em um nível dele não conseguir se abrir e realmente trabalhar o que lhe incomoda psicologicamente e psiquicamente. Ou mesmo, talvez esse adulto ele tenha um interesse já por um ambiente mais neutro. Ou mesmo equivale à criança. Se você tiver um ambiente extremamente neutro, por exemplo, uma criança ela pode acabar se sentindo desconfortável nesse ambiente. Ela pode acabar não tendo uma visão de conforto suficiente para estar se abrindo em um ambiente que pareça muito gelado para ela, que pareça muito sóbrio. Inclusive, clínicas, pessoas que têm já na sua rotina, profissionais da área de psicologia que já têm na sua rotina o atendimento clínico de crianças, geralmente eles já têm um ambiente muito direcionado para a criança. Então eles têm um cantinho ou uma sala mesmo específica já mais direcionada para a criança, onde se utiliza de brinquedos, por exemplo, para a criança expressar coisas que ela não consegue por palavras. Devemos lembrar que o atendimento clínico de criança ele tem muitas características diferenciadas, porque, por exemplo, se para nós adultos que temos a condição e as palavras necessárias para nos expressarmos, muitas vezes já é difícil falarmos alguma coisa, e para quem já buscou atendimento psicológico,
sabe do que eu estou me referenciando, sabe o quanto é difícil você falar para um psicólogo exatamente o que está te incomodando. Em geral, nós não falamos exatamente o que está nos incomodando, nós vamos nos dando voltas e não nos expressamos com a liberdade que seria esperada. Imagina então como é isso para uma criança que muitas vezes nem mesmo tem acesso ao vocabulário necessário para expressar o que ela está sentindo. Nós temos o vocabulário em geral e ainda assim temos dificuldade em nos expressar. Imagina então uma criança que foi estuprada, por exemplo, ou que foi molestada, e ela nem sabe o que significa a palavra sexo. Ela não sabe o que é penetração, ela não sabe o que é pênis. Como que ela vai expressar o que ela está sentindo se ela não tem palavras para expressar? Então isso demanda um pensar clínico totalmente diferenciado, como por exemplo a utilização de bonecos, para que a criança possa estar mostrando com os bonecos o que ela quer dizer, a utilização de desenhos, para que ela possa estar expressando através da grafia o que ela sente, a utilização de mímica, a utilização de vários outros recursos que muitas vezes demandam um ambiente totalmente específico para crianças. Então isso também se tem muito pensar clínico acerca disso. O mesmo equivale também para os adolescentes. Ali você está entre um meio termo, onde talvez um ambiente tão sóbrio seja meio tedioso e desconfortável para ele, mas um ambiente também infantilizado vai gerar desprezo por parte do adolescente porque ele não quer estar em um ambiente que considere ele como uma criança. Então tudo isso demanda um pensar clínico e uma forma de montar a clínica diferenciada. E aí aqui eu trago um exemplo da própria Unicentro, que é a faculdade onde eu estudo, onde você tem uma forma de dispensar a clínica diferente, que é um projeto que teve na área da psicanálise, ainda está acontecendo esse projeto dentro da Unicentro, onde se realiza o atendimento de pacientes pelo viés psicanalítico, porém um atendimento em grupo. E isso é uma coisa bem arriscada e bem inovadora, assim. Foi um posicionamento tomado por uma professora e por alguns alunos, e o projeto está aí decorrendo aí de acordo com a situação, e realmente é um repensar clínico bem complicado, porque principalmente os princípios psicanalíticos eles são bastante complexos de serem trabalhados em grupo. E tem muitos defensores, inclusive, da psicanálise a psicanálise mais conservadora, que são totalmente contrários a essa ideia. Os mais ortodoxos dentro da psicanálise acham simplesmente condenável você pensar em uma psicanálise em grupo. Porém, temos que entender que cada área, cada abordagem, ela acaba se adequando ao decorrer da sociedade, a forma como a sociedade se estrutura. Então, não é que ninguém esteja defendendo simplesmente a eliminação da psicanálise clássica ou do atendimento clássico clínico individual. De modo algum. O que se faz é se repensar como que esse atendimento clínico ele pode decorrer de acordo com as necessidades atuais, em um novo parâmetro, sem eliminar aquela forma como já é realizado. Se aquela forma como é realizado realmente está sendo eficiente, está atraindo o público, ela não vai ser eliminada, ela vai se manter normalmente. Essa forma de atender ela só vai realmente cair por terra se ela estiver sendo ineficiente. O que a gente sabe que não é o caso da psicanálise e atendimento individual. É uma situação onde o atendimento é eficiente e tem, sem dúvida alguma, um público gigantesco para isso. Então não vai ser eliminada simplesmente porque se repensa a clínica psicanalítica. Mas é interessante que se tenha uma forma diferente de se trabalhar isso que se adeque melhor às condições atuais. Por exemplo, hoje, diante da questão pública, por exemplo, de saúde mental, talvez nós não tenhamos condição de estar atendendo em um sistema público através de um atendimento psicanalítico individual, que demanda um longo tratamento, que demanda uma dedicação de tempo bem grande, sendo que
nós sabemos que dentro da saúde pública o que se quer é mascarar o problema e não resolver. Então, o que o governo essencialmente quer é que você faça com que o trabalhador esteja bem o suficiente para não se matar e para gerar renda para o governo através dos seus impostos. Ele não precisa estar 100%. O governo nem de longe quer deixar as pessoas felizes, ele só quer que elas estejam bem o suficiente para trabalhar e gerar renda para o governo. Então, o que o governo quer, por exemplo, no atendimento público de saúde? Quer que você resolva o problema do paciente e se livre dele o mais breve possível. Isso, pensando em um atendimento psicanalítico convencional, é quase impossível, porque ele demanda um atendimento demorado, um atendimento cuidadoso, não um atendimento relaxado de qualquer jeito. Então, qual que seria a forma de você poder estar trabalhando a psicanálise dentro, por exemplo, de um sistema público de saúde? É justamente estar disponibilizando esse atendimento em grupo, aonde você tem condições de fazer um tratamento mais longo, mais atencioso, porque você vai estar atendendo mais pacientes de uma única vez. Claro, isso é uma ideia, está sendo trabalhado dentro da clínica da Unicentro. Até o momento, até onde eu tive contato com esse projeto, ele está tendo excelentes resultados, está tendo resultados bem positivos. E aí a gente vê como que vai se dar seguimento, como que vai acontecer para frente essa situação. E esperamos, claro, que toda evolução de acordo com a necessidade é algo benéfico, porque faz com que justamente essa abordagem se mantenha, já que a partir do momento que uma abordagem ela não está mais de acordo com as necessidades daquele contexto social atual, se ela não conseguir entrar em contexto, se ela não conseguir se atualizar, a tendência é que ela desapareça. Então, como eu pessoalmente não tenho apreço nenhum porque nenhuma área da psicologia desapareça. Acredito que tem mais é que serem trabalhadas as áreas e serem aproveitadas para o paciente ter cada vez mais opções de como ele quer ser atendido. Eu acredito sim que as áreas aí, as abordagens devem estar se adequando e devem estar disponibilizando novas formas de atendimento para que possa estar dentro de um contexto atual. Como deve ser a nova clínica psicológica? Então, aqui citando uma autora a qual nós lemos o artigo na época para produzir esse trabalho, então a Dutra, ela diz o quê? Que a psicologia ela tem a obrigação de se adequar aos novos contextos sociais e tratar o sofrimento psíquico do paciente, esteja ele onde ou como estiver. Então essa citação da Dutra para mim aqui é fantástica, que realmente para mim é que ela define de uma maneira perfeita o como deve ser o novo pensar a clínica psicológica. Então a psicologia tem a obrigação de se adequar aos novos contextos sociais e tratar o sofrimento psíquico do paciente, esteja ele onde e como estiver. Então aí a gente vê toda essa discussão que foi trazida até agora, toda essa questão de estar adequando a psicologia aos novos ambientes nos quais ela está inserido e estar adequando ela aos novos pacientes aos quais ela recebe. Saber que o problema de um empresário não vai ser o mesmo problema de um desempregado. Saber que o problema desse desempregado não vai ser o mesmo problema de uma criança numa creche, que não vai ser o mesmo problema de um presidiário, que não vai ser o mesmo problema de um aluno em uma escola de primeiro, segundo grau. Então, saber aonde está inserida a psicologia e como trabalhar com o paciente de acordo com esse contexto é uma coisa de suma importância e é uma coisa que a Dutra traz bem esclarecido aqui, que eu acho muito legal, e o trabalho dela em si é muito bom. Aqui tem uma referência do artigo dela, que foi o artigo que nós lemos para a produção desse trabalho, e eu considero o atendimento clínico como muito interessante. Eu pessoalmente sou bastante fã do atendimento clínico. É uma das carreiras a qual eu pessoalmente gostaria de seguir após formado, estar realizando o atendimento clínico ou em clínica pública, no caso, de saúde pública mesmo, ou em clínica particular, que seria mais interessante ainda, em consultório particular,
e para mim é uma visão bem clássica e bem interessante de psicologia. Obviamente não podemos desmerecer todas as outras áreas que a psicologia trabalha, e são várias. A psicologia tem um campo de atuação bem aberto, mas aqui visamos trazer um pouco mais sobre o conhecimento desta área clínica em si. Espero que esse vídeo tenha auxiliado quem o assistiu, que tenha ajudado a estar entendendo melhor o atendimento clínico. Obrigado a todos, vejam os outros vídeos do canal, se inscrevam no canal para receber avisos de quando forem postados vídeos novos, e caso tenham gostado do vídeo, clica aí embaixo em gostei para ajudar a estar destacando o vídeo. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.